Meus irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor e dizer da minha alegria de estar aqui com vocês, adorando a Deus nesta manhã. Vocês podem se sentar, é uma honra grande estar aqui com o pastor Rogério. Ele é um grande pregador, já esteve conosco ali, eu não me lembro quantas vezes, mas já esteve uma porção de vezes, pregando, trazendo algo do céu para nós, ali no Ministério do Parque São Rafael. E tenho comigo aqui também, irmãos, dois grandes pregadores, viu? Esses meninos pregam muito, tanto o pastor Alcides como o Leandro, e a minha esposa, que está aí escondidinha, mas ela prega muito também, viu, irmãos? E eu sou o menorzinho de todos. Tá bom, irmãos? Mas estou feliz de estar aqui com vocês, conhecer o trabalho do pastor Rogério, que não conhecia, e isto é bênção do céu. Uma escola de obreiro, não sei se vocês chamam de EBO, irmãos, é maravilhoso. Coisa boa, os obreiros se reunirem, adquirirem experiência, ouvir a voz de Deus, o que o Senhor tem para cada um de nós. E eu, irmãos, tenho um pouquinho de experiência, ainda não sou muito velho não, mas já estou perto de 70 anos, então a gente vai ganhando experiência. Congreguei com um pastor, meu pai, 35 anos, ele foi meu pastor. Eu, irmãos, 35 anos. E hoje eu sou pastor dele há um pouquinho mais de 20 anos. Quantos anos ele tem, irmãos? Já passou de 93. Passou de 93. Mas é assim, irmãos, viu? E eu sempre digo, irmãos, o obreiro, ele tem que adquirir raiz aonde ele trabalha. Não pode ser obreiro andarilho, irmãos. Não. Os problemas vêm, eu estava vendo o pastor que me antecedeu, e ele contando da sua vida, das suas... Irmãos, todos nós enfrentamos problema. Não tem um aqui, irmãos, que não enfrenta problema. As lutas são grandes, mas a mão do Senhor está sobre a nossa vida. Aleluia. E não importa a congregação que você está trabalhando, se é grande ou se é pequena, não importa. Os problemas existem. Quando eu cheguei no Parque São Rafael, irmãos, há um pouquinho mais de 26 anos, era uma igreja pequena, tinha 60 crentes, aqui tem muito mais de 60 pessoas. Era o que tínhamos lá, a primeira Santa Ceia, irmão, depois de eu ter trabalhado um mês inteiro visitando e dei a Santa Ceia, contei 61 pessoas, pastor Alcides tomou Santa Ceia. 61. Uma igreja meio problemática, dominada por famílias. Vocês já viram aquela igreja que tem uma família grande, irmãos? Pastor que conhece a igreja aqui, ele sabe que é uma igreja complicada para dirigir. Por quê, pastor? Porque, irmãos, a família tem lá 30 pessoas dentro da igreja, a igreja tem 60 pessoas. Você mexe com uma da família, o que acontece? Você mexe com todo mundo, fica todo mundo de cara feia, já não quer mais trabalhar com você. É assim, irmãos. É assim. E eu lá não tinha uma família, eu tinha duas famílias. Uma tinha 30 e a outra tinha 20, irmãos. Então era um problema, irmão. E as duas famílias não se davam, irmãos. Era uma briga de uma família contra a outra. Se eu pegasse o pastor Alcides e colocasse
para dirigir a mocidade, a família A olhava para a família B e dizia, não, mas não vai dar certo, onde que já se viu? Esse pastor, e era um problema, irmãos. Então são problemas que existem na igreja. Mas nós começamos a orar, e eu disse, Senhor, Tu me mandaste para cá, e eu quero uma resposta do céu, irmãos. E aí Deus começou a mandar pessoas, pastor Rogério. A igreja que tinha 60 irmãos, passou um tempo, já tinha 240 pessoas tomando Santa Ceia. A influência da família que tinha 30, já caiu lá para baixo, irmão. Viu? Porque se eles viessem ou se eles não viessem, a igreja já não dependia mais deles. E Deus começou a mandar, irmãos. Quando eu assumi a igreja, não tinha nem... Aliás, tinha um diácono só, não tinha nem um presbítero, tinha um diácono só. Diácono Luiz dos Anjos, irmãos. Olha aqui, irmãos. E o Luiz dos Anjos era assim. Ele congregava lá com o pastor Zé dos Santos, mas, irmãos, ele arrumava problema lá, aí ele vinha congregar comigo. Era um diácono assim, bastante atrapalhado, irmão. Aí ele vinha, irmãos, ficava ali 6 meses, daqui a pouco ele voltava lá para o Zé dos Santos de novo. Passava lá mais 6 meses, vinha para cá de novo. Eu disse, Jesus, eu não quero isso não, Senhor, Tu me chamaste, eu quero homens fiéis, idôneos, que amam a Tua obra, Senhor. Glória a Deus. E passou um tempinho, o Senhor começou a mandar. Mandou um presbítero, mandou diácono, depois veio outro presbítero, depois veio outro, depois veio outro. Aí começou a mandar, e foi mandando, foi mandando, foi mandando, foi mandando. E foi mandando, e está mandando até hoje, pastor Rogério. Deus nos abençoou, irmãos. Hoje nós temos devemos ter uns 700 presbíteros que congregam conosco, devemos ter uns 400, 500 diáconos, e temos 475 pastores que congregam conosco, irmãos. Assim é a obra de Deus. Você que está aqui, eu não sei, às vezes você está trabalhando no lugar, é você, a esposa, irmãos, e ter a esposa do lado é coisa maravilhosa, não é? É uma outra coisa. Muitos obreiros sofrem com problema com a esposa. Mas é a mulher que Deus te deu. Você sabia disso, irmãos? É a mulher que Deus te deu, caminhe com ela. Eu sempre, onde vou, irmãos, gosto de levar minha esposa. Eu, irmãos, vou lá na congregação, é a menorzinha, ela vai comigo. Ela só não vai de quarta-feira à noite, que ela tem um trabalho com segunda oração. Mas os demais dias ela vai, irmãos. Às vezes ela prega, às vezes eu prego, e é assim, irmão. A obra de Deus é assim. Obreiro, valorize a tua esposa. Pequena história aqui, para você. Walter Trubach, no seu livro Eu Amo Você, ele contou uma história de Adão, irmãos. E isso serve de experiência para vocês. Já já nós vamos ler a Bíblia e vamos para o texto que vamos falar. Olha aqui, Adão vivia solitário, sozinho. E um dia o Senhor olhou, ele conversando, o Senhor disse, olha aí, vamos fazer uma coisa. Chamou ele e fez a primeira cirurgia aqui na face da terra. Não teve nada antes dele. Chamou ele, aplicou lá uma anestesia, não sei como, não me pergunta que eu também não sei. Cortou uma das suas costelas e fez o que, irmãos? Uma mulher. E era uma esposa linda. Chegou e disse, agora essa daqui é carne da sua carne, ossos dos seus ossos.
é sua companheira, Adão. E Adão ficou muito feliz, irmãos. Pensa você, viver sozinho, de repente você ter uma companheira. Eu não sei se você já tiver essa experiência de a esposa viajar e você ficar 10 dias sem a esposa em casa, irmão. Já teve essa experiência? Irmãos, não é nada agradável, não. Minha esposa viajou, foi para os Estados Unidos e eu não fui. E fiquei uns 15 dias sem ela. Irmãos, é muito triste, é muito ruim. Irmãos, é ruim demais. E Adão agora, irmãos, tinha Eva. O Senhor abençoou, ele partiu e foi embora, feliz, alegre com a esposa. Mas passou-se alguns dias, lá vem Adão de volta. Senhor, eu vim aqui fazer algo, Senhor. Mas o que é, Adão? O que está acontecendo? Eu vim devolver a mulher que tu me deste. Devolver, Adão, mas o que está acontecendo? Olha, Senhor, ela reclama de tudo, chora por qualquer coisa e fala demais. Você vai devolver? Vou vir devolver, Senhor. Deixou a Eva e foi embora. Passou-se alguns dias, lá vem ele de volta. Senhor, olha, eu pensei bem, meditei bem, e eu me arrependi. Eu quero a minha mulher de volta. Eu quero a minha esposa de volta, Senhor. Pegou Eva e foi embora, irmãos. E foi embora. Passou-se um tempo, lá vem ele de volta. Senhor, olha, eu pensei bem e agora eu decidi mesmo. Eu não quero mais ela. Vim devolver. Foi embora. Passou-se algum tempo. Lá vem ele de volta. Senhora, eu pensei, fiquei esse tempo sem ela, e agora eu vim tomar uma decisão. Eu quero ela de volta. Eu não consigo viver sem ela. Pegou a sua esposa, e o Senhor diz para ele: Adão, esta é a esposa que o Senhor te deu. Não deixe ela. Ela faz parte da sua vida, da sua família. Você só vai ser feliz com ela. Obreiro, não faça como alguns que estão por aí, trocando de esposa constantemente. Eu estou dizendo isso que no nosso ministério tem isso também, irmãos. A esposa, a mulher que você se casou, é a que Deus te deu, viva com ela, seja feliz com ela. Tem prova, tem luta, mas foi Deus que te deu, não importa, irmão, se a dificuldade vem, se a luta vem, o obreiro, irmãos, ele precisa caminhar com a sua esposa. Alguém pode dar um glória a Deus por isso? Abra a tua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o nosso irmão Lucas, capítulo 10. Glória a Deus. Vamos falar sobre evangelização, irmãos. Uma obra com consequências eternas. Quem gosta de evangelizar aqui, irmãos? Tem alguém que gosta? É coisa maravilhosa. Diz assim a palavra de Deus.
Depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhe: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que eu vos mando como cordeiro no meio de lobos. E não levei bolsa, nem alforje, nem sandália, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa aonde entrarem, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. Ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrares e vos receberem, comei do que puserem diante. Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhe: é chegado o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrares e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto, já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Versículo 17. E voltaram 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu vi Satanás como um raio cair do céu, e eis que eu vos dou poder para pisar serpente, escorpiões e toda a força inimiga, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegrei, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai antes por estar o vosso nome escrito no céu. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e a revelaste às criancinhas, e assim é, ó Pai, porque assim te aprove. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece o Pai, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhe em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Amém, irmãos? Glória a Deus. O Senhor Jesus, antes de tratar do texto aqui que nós lemos, irmãos, ele pôs à prova aqueles que queriam segui-lo com motivação errada. Tem muita gente na igreja que quer ser obreiros por motivação errada. Pastor, tem exemplo na Bíblia? Tem. Capítulo 9 de Lucas e versículo 57. Um chegou e disse: e aconteceu que indo pelo caminho lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Ele nem sabia o que estava falando, irmãos. No versículo 59, outro, e disse-lhe outro: segue-me, aleluia. Mas ele respondeu: Senhor,
deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. E no versículo 60, disse-lhe outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir primeiro dos que estão em minha casa. Tem obreiro, irmãos, que ele quer fazer a obra de Deus, mas ele quer fazer da maneira dele. Quando ele não tem nada para fazer, ele vem para a igreja. Se o Corinthians estiver jogando, irmãos, ele diz: hoje eu não vou. Se o Palmeiras estiver jogando, ele diz: hoje eu não vou. Obreiro, a tua chamada é da parte de Deus e é uma realidade. Você tem que meditar, irmãos, e pensar. Quem quer seguir Jesus com motivação errada, irmãos, não vai a lugar nenhum. Você pensa que é fácil, irmãos, estar à frente de um trabalho que nem esse aqui, que nem o pastor Rogério está aqui? Não é fácil não, irmãos. A motivação de um pastor tem que vir dos céus, lá do trono de Deus. Chegar aqui, dobrar o joelho, orar e ver o Senhor mandar vida às pessoas para a igreja. Assim deve ser o obreiro. Qual é a tua motivação? Por que você está aqui hoje, irmãos? Você veio para ouvir Deus falar com você? Você veio para ouvir Deus falar com você? E nem sempre Ele fala o que a gente quer ouvir. Às vezes Ele fala alguma coisa, irmãos, que a gente não imaginava que íamos ouvir aquilo. Obreiros, qual é a tua motivação? Você está aqui esperando para você ser o pastor, presidente dessa igreja? Essa não é uma motivação correta. Você tem que esperar em Deus. Se tiver, irmãos, que ir lá para a vilazinha que está começando, irmãos, pouca gente, você vai e vai falar de Cristo. O obreiro chamado por Deus, irmãos, é algo maravilhoso. Ele tem que estar pronto para servir, irmãos, a igreja, o trabalho. E não é fácil, irmãos. Eu, às vezes, estou ali na igreja, acaba o culto, irmãos, e aquilo faz assim, ó. É um monte de gente, de obreiros, e os problemas são os mais diversos. E tem hora que a gente sai, meu Deus. Domingo da nossa reunião de obreiros, chega à noite, a minha cabeça está. Mas obreiro chamado por Deus, irmãos, ele não desiste, ele prossegue. E às vezes as nossas experiências, irmãos, são tremendas. São tremendas, irmãos. Obreiro, irmãos, é para servir a igreja. Um dia estava ali no São Rafael, só alguns anos atrás, irmãos, e de repente o telefone tocou, e eu estava atendendo um pastor, e tem pastor que ele não se toca, ele fala, e só Jesus para ter misericórdia da gente, irmãos. E o telefone tocou, e a irmã disse: pastor, dá para o senhor vir aqui em casa, que o meu esposo está muito mal, e ele queria falar com o senhor. E eu demorei um pouco, irmãos. E quando eu cheguei lá, a irmã saiu no portão e disse: pastor, não adianta mais, ele já morreu. É complicado. Você já viu o peso disso, irmãos?
Você já viu o peso disso na vida de um pastor? É tremendo, irmãos. Então, irmãos, você é um obreiro chamado por Deus. Deus te chamou. Não deixa nenhuma motivação errada tomar conta de você, não. Caminhe dirigido pelos céus, é o Senhor que está na minha vida. Ele fala comigo agora, fala amanhã, fala, irmãos, à noite. Glória a Deus. E a minha motivação tem que ser uma só: caminhar em prol da igreja de Cristo, irmão, procurando abençoar vidas. É isso que precisamos de obreiros, irmãos. Irmãos, é isso que o obreiro tem que colocar na sua mente. Glória a Deus. Desses anos que estou ali no Parque São Rafael, irmãos, todos os domingos às 7 horas nós estamos ali orando. Todos os domingos, 7 horas da manhã. E por quê, pastor? Porque a igreja precisa de oração, de bênção. E um pastor que não ora, irmãos, é difícil ele abençoar a igreja. Porque quando eu estou orando, eu estou falando com Deus. E o Senhor vai me mostrar o que a igreja precisa. E isso, irmãos, é necessário para que o trabalho vá bem. Pastor, mas não é complicado levantar todo domingo cedo? Não, irmãos, não é não. É mais você acostumar. Você acostuma e aí você começa a orar. E você vai orando, abençoa o irmão fulano, ciclano, e vai orando, e vai orando, e vai orando, e vai orando. Irmãos, é coisa maravilhosa. E de repente você começa a ver a resposta de Deus, irmãos. É assim, irmãos, o obreiro tem que ter esta responsabilidade de oração. E não é só o pastor da igreja, não. Ah, pastor, mas aqui quem tem que orar é o pastor Rogério. Conversa, meu irmão. O mesmo céu que o pastor Rogério vai morar, você vai também. Ou o senhor que pregou, pastor, tem um lugarzinho especial lá no céu. Ezequiel, você que canta aí, tem um lugarzinho lá separado? É o mesmo lugar, irmãos. Então, igreja, nos conscientizamos disso, que somos obreiros, chamados por Deus, escolhidos por Deus. E o Senhor, irmãos, Ele escolhe 70, veja no texto aqui que nós lemos, irmãos, glória a Deus, aleluia. E Ele nomeia os 70, e depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou adiante dele de 2 em 2. E é uma coisa que nós quase não fazemos hoje. E irmãos, eu não sei vocês aqui, mas ali onde nós estamos, irmãos, fazemos culto ao ar livre, fazemos culto, mas evangelizar de 2 em 2, nós praticamente não fazemos isso. Mas por que Jesus mandou, irmãos? Porque havia necessidade. Veja, irmãos, que o evangelismo de 2 em 2 é importantíssimo. E temos que ter sabedoria, irmãos, para chegar nas casas e evangelizar, para sermos bem-sucedidos. E eu posso dizer para os irmãos que um dos trabalhos que faz a igreja crescer é o evangelismo de 2 em 2, de casa em casa. Esse trabalho faz a igreja crescer. E um dia
eu tinha um companheiro que a gente trabalhava, evangelizava, e fomos à casa de uma família, e chegamos lá, irmãos. A casa estava cheia de ídolos. De ídolos. E o meu companheiro que foi comigo, ele disse, olhou assim e disse, o diabo está aqui. Irmãos, não faça isso. O dono da casa ouviu e disse, não, mas por que você está falando isso? Arrumou um problemão para nós, irmãos. Viu? Não importa se tem ídolo, a paz do Senhor está aqui. O Senhor está aqui conosco. É isso que temos que fazer, irmãos. Porque a pessoa está ali, irmãos, com aquele ídolo, porque ele não conhece a palavra de Deus, ele não conhece Jesus. E se eu chegar lá, irmãos, e começar a dizer que o diabo está lá, eu vou arrumar um problemão, irmãos, para mim. Então o evangelismo de lar, de família, tem que ter sabedoria, irmãos, para evangelizar. É isso mesmo. E olha o que Jesus disse, irmãos. Glória a Deus. E ele disse, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Irmãos, se nós olharmos para a grandeza dessa cidade de Mauá, quantos mil habitantes? 423 mil. Deve ter uns 30 mil crentes por aí. Não sei se chega a isso. 400 mil não são crentes. E Deus te chamou, irmãos. Você sabe aqui em Mauá com quem ele conta para evangelizar? Quem é que sabe? Só com o irmão lá atrás que levantou a mão, os demais não? O Senhor conta com vocês, meu irmão. Os 70 aqui de Mauá são vocês. É com vocês que ele conta. Glória a Deus. Ele chamou vocês. Então, irmão, você vai sair daqui nesta manhã consciente. Deus me chamou, ele conta comigo. Eu preciso evangelizar, convidar pessoas para vir para a igreja. É o segredo, irmão, do crescimento da igreja. Glória a Deus. E temos que ter sabedoria, irmãos, para evangelizar. Eis que eu vos mando como cordeiro no meio de lobos. Nem todos os lares, irmãos, que você vai, é fácil. Tem lar que você vai enfrentar dificuldade. Você vai enfrentar problema. Mas você tem Jesus. Jesus está com você. Amém, irmãos? Eu não sei se você já visitou alguma casa. E você chega lá, a pessoa coloca alguma coisa para você comer. E você olha assim. Tem coentro. Irmãos, um dia foi visitar uma casa. Olha aqui. Aí cheguei lá, a irmã toda alegre, feliz, disse, ô pastor, eu fiz aqui um almoço maravilhoso para o senhor. Aí eu fiquei olhando assim, ela colocou na mesa, irmão, ela tinha feito um pato. E eu não esqueço até hoje, irmãos. Sabe aquele pato branco assim, sem cozinhar direito? E ela colocou na mesa, irmãos.
Eu disse, agora, Jesus, é com o Senhor. E eu vou orar e o Senhor me ajuda, porque o negócio está feio. Irmãos, e nós oramos. Aí peguei um pedaço de pata. Duro, irmão. Sim. Mas dando glória a Deus. Dando glória a Deus, irmão. Aleluia. E comemos, irmãos, com muita dificuldade, meio querendo, mas comemos. E saímos, e a irmã perguntou, tá bom, pastor? Tá ótimo, irmã. Tá uma benção. É assim que tem que ser, obreiro. Aprenda, viu, quando você for visitar. Aprenda. Isso é importante? É importante na obra do Senhor, no trabalho de evangelismo. Mas o Senhor nos manda, irmãos, no meio de lobos. São muitos os inimigos, irmãos, que temos que enfrentar no trabalho de evangelismo. É alguém que não gosta, é alguém que nos critica, é alguém, irmãos, um dia estávamos ali no Parque São Rafael fazendo culto ao ar livre. Aí o camarada estava lá do outro lado da rua. E ele pegou o revólver, pastor Rogério, e chegou lá e disse, vocês vão parar esse culto agora. E agora? E aí, irmão Ezequiel? Complicado, irmãos. Complicado. Aí o que nós fizemos? Chamamos ele e vem aqui, conversamos, uns 4 ou 5 conversando com ele, e o culto. Ficamos lá uma meia hora conversando com ele, o culto acabou, e disse, já acabou o culto. Irmãos, temos que ter sabedoria. Viu? Temos que ter sabedoria. No trabalho de evangelização, às vezes enfrentamos lobo, irmão, e o lobo é tremendo, irmãos. É tremendo, mas vamos mais para frente um pouquinho. Glória a Deus. E não leveis nem bolsa, nem alforje, nem sandália, e a ninguém saudeis pelo caminho. Por que Jesus disse isso? A saudação lá naquela época, irmão, era uma saudação demorada. O camarada ajoelhava, falava, conversava, ficava meia hora saudando, irmãos. Era diferente de hoje. E eles perdiam o tempo no trabalho de evangelização. E tem muita gente, irmãos, que está perdendo tempo, irmãos. É isso mesmo. Precisamos sermos conscientes de que este bairro aqui é Itaparque, é isso mesmo? Itaparque, Deus colocou na sua mão, pastor Rogério. Mas colocou nas mãos desses obreiros aqui. Está na mão de vocês. Vocês são os 70 daqui dessas ruas. Olha aqui, irmãos, sai às ruas evangelizando, convidando. Se hoje vocês têm aqui 200, 300 crentes, daqui um ano vocês vão ter 1000. Vocês creem nisso, irmãos? É só trabalhar que o milagre acontece. A obra de Deus é assim, irmão. Glória a Deus. E ele diz mais ainda. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele e a vossa paz, e se não, voltará para vós mesmos. É isso que nós precisamos fazer, irmãos. E você vai visitar um irmão, uma família, a família pode ser atrapalhada, mas você leva a paz, você leva Jesus, você leva a bênção. Glória a Deus. E isto, irmão, é maravilhoso. Glória a Deus. E a obra de Deus, irmãos, ela tem urgência. Não pode ser, eu vou evangelizar, pastor, mas só quando eu aposentar. Nada disso, irmãos. Nada disso.
Eu sou aposentado, trabalho, dirijo 200 e... não me lembro direito, mas é 235, se eu não me engano, congregações. Eu, irmãos, e trabalho. Ah, pastor, mas a igreja tem condições de sustentar. Mas enquanto eu tiver força e saúde e puder trabalhar, irmãos, é coisa maravilhosa. E todos os dias eu estou na igreja ali. É difícil um dia, eu só não vou de quinta e de sexta. Mas os demais dias, todos os dias eu estou ali na igreja, irmãos. E nós precisamos termos consciência disso, irmão. Glória a Deus. Isto é importante? É importante, irmãos. O trabalho de visita, irmãos, o trabalho de evangelismo, ele tem um peso no ministério, se a igreja não evangeliza. Se o pastor não visita, irmão, a igreja não cresce. Olha aqui, irmãos, nesse universo de pastores que nós temos ali, irmãos, às vezes chega algum e diz: pastor, eu quero pastorear, me coloca numa igreja. E quando ele faz isso, já é sinal de que não vai dar certo. Que o bom pastor não é aquele que pede, é aquele que espera, irmãos, para chegar a hora dele ser colocado. E às vezes nós colocamos, e o obreiro chega, irmãos, e vai trabalhar. Glória a Deus. E daqui a pouco, irmãos, ele chega e diz: olha, pastor, a igreja lá está com problema, viu? Porque eu não sei o que está acontecendo. Está vindo pouca gente no culto, está faltando muita gente, eu não sei o que eu faço. Irmãos, é problema. Não importa se vem 5, se vem 4, se vem 3, o culto tem que ser feito com alegria. O culto tem que ser feito com alegria. E o pastor, quando vai pregar, irmão, ele tem que pregar para 1, para 2, pregar para a esposa, pregar para 20, para 50, para 100, a mesma coisa. É assim ou não é, pastor? É assim, meus irmãos, para a obra de Deus e bem. E tem muitos que não gostam de pregar. Chega na igreja, tem só 5 hoje. Prega você. Não é para você vir aqui não, era só para você pregar. Prega você. Aí chega no outro culto, tem pouco. A irmã ali, vem aqui, irmã, a senhora que vai pregar hoje. Não faça isso, meu irmão. Não faça isso. Se tiver 5, Jesus está. Se tiver 2, Jesus está. Se tiver 3, a minha motivação tem que ser a mesma, irmão, para anunciar, para pregar, e aí a igreja cresce. Porque, irmãos, tem uma coisa. Se eu chegar aqui, irmãos, e tiver 2 irmãos, e fazer um culto xoxo, sem vida, os irmãos vão para casa o quê? Desanimado, triste. Mas o culto foi tão xoxo. Não sei o que aconteceu. E isso não pode acontecer, irmão. Mas se o culto foi uma benção, irmãos, eles vão para casa dizendo: Jesus esteve presente. Que culto maravilhoso. Que bênção o culto hoje. Deus usou o pastor Rogério. Deus usou o pastor fulano. E assim é a obra de Deus, meu irmão. Glória a Deus. Assim é a obra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Isto é maravilhoso, irmãos. Nós precisamos sermos conscientes de que o culto, o trabalho, seja um culto no lar, seja na família, irmãos, aleluia, é um culto alegre.
Glória a Deus. No versículo 7 ele diz assim: ficai na mesma casa, comendo e bebendo, do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Irmãos, um dia estava com um irmão e fomos fazer uma visita, e aí a irmã, dona daquela casa que nós estávamos, ela disse: olha, pastor, eu tenho algo aqui para vocês, eu fiz e eu gostaria que vocês comessem. E ela pegou o prato e encheu. E o obreiro que estava comigo, irmãos, ele pegou o prato e encostou lá. Eu fiquei olhando aquilo e eu disse: meu Deus. E o prato ficou lá cheio, irmãos. Imagina aquela irmã, como ela se sentiu. Viu, irmão? O Senhor está colocando um prato cheio para você nesta manhã. O Senhor está colocando um prato cheio. Será que você é daqueles que vai pegar, comer só uma coisa aí? Pensa nisso, irmão. Pensa nisso. Nem tudo que nos colocam para nós, irmãos, é o que nós queremos. É isso mesmo. É isso mesmo. Então precisamos, irmãos, sermos conscientes de que vamos a uma casa, irmão. Aleluia. Às vezes nos deparamos com isso, irmãos. Mas você, irmãos, quando chega lá, seja bom, seja ruim, irmão, você tem que comer. Amém, irmãs? É isso mesmo. Eu às vezes vou em algum lugar por aí e eu sempre levo a minha esposa. Porque se eu chegar e tiver coentro na comida, irmãos, eu não consigo comer. Eu digo: minha esposa, eu sei que você está com bastante fome. E ela me ajuda, irmãos. Irmãos, aleluia. É por isso que a gente leva a esposa, meu santo. Tem que ter sabedoria, irmão. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, preste bem atenção, viu? Quando você for visitar, chega lá, alguém colocar, irmãos, um prato que você não gosta, olha, irmãos, não rejeita não. Coma, meu filho, glória a Deus, porque o Senhor vai te abençoar. Glória a Deus. E vamos para frente, irmãos. O Senhor diz ainda aqui no versículo 9: curai os enfermos que nela houver. Diz ele: é chegado o reino de Deus. Irmãos, há quanto tempo você ora por uma pessoa enferma que ele não é curado? Vou fazer uma pergunta aqui. Quem já orou por um enfermo e ele foi curado aqui? Levanta a mão. Olha aí, irmãos, muita gente. Isso é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso. Nós temos que ter essa consciência, irmãos, de que se Jesus está conosco, nós vamos orar. E os enfermos vão ser curados. Há 3 anos atrás, olha aqui, irmãos, eu e a minha esposa estávamos numa congregação nossa que temos em Fortaleza, no bairro Bom Jardim. Não sei se aqui tem algum cearense aqui, mas se tiver, sabe que o bairro Bom Jardim é bastante grande, um bairro bem humilde, bem simples. E ali o Senhor estava conosco, irmãos.
Estava conosco. E naquele dia, irmãos, falamos a palavra de Deus, depois chamamos os irmãos para a frente para orar. E no meio do povo que estava ali, veio uma menina com um lencinho na cabeça, adolescente. E ela veio, irmãos, ficou desse lado aqui do púlpito. Me lembro como se fosse agora. E nós pregamos e veio umas 150 pessoas para frente, mais ou menos. Era bastante gente. A igreja lá é bem grande, dá umas 5 dessas daqui, mais ou menos. E ela veio, irmãos. E nós oramos. E o Senhor estava conosco. Passou uns 20 dias, o pastor Oliver nos ligou e disse: pastor, chorando, eu disse: meu Deus, o que aconteceu? Qual é o problema? Ele disse: eu preciso falar uma coisa. A senhora lembra aquela menininha que foi à frente, aquela adolescente, que estava com um lencinho na cabeça? Aquela menina era cancerosa. Estava desenganada pelos médicos. O pai e a mãe não sabiam mais o que fazer. Mas aquele dia que o senhor esteve aqui, orou por ela. Algo aconteceu. Aleluia. O pai e a mãe percebeu que algo estava diferente nela. Levou ao médico, o médico examinou e disse: alguma coisa aconteceu. Ela não tem mais câncer. Ela não tem mais câncer. Ah, meu irmão, Jesus faz isso. Jesus faz isso, meu irmão e minha irmã. Glória a Deus, a menina está curada, está lá com saúde, é uma bênção na igreja. Isso é que Jesus faz. Oh, glória a Deus. Então, meus irmãos, pastor, é só essa? Não, irmãos. Quantas vezes eu tenho visto Jesus curar? Eu, há pouco tempo atrás, estávamos ali na igreja, chegou um irmão, com um caroço assim enorme no pescoço, e disse: é câncer. Eu estou muito mal. Estava eu, o pastor Walter, oramos. E sabe o que aconteceu, irmãos? Jesus curou o irmão. O caroço desapareceu. Irmãos. E eu não gosto de contar a experiência dos outros, não. Eu gosto de contar a experiência minha. Então, meus irmãos, continuamos fazendo a obra de Deus. Precisamos de poder de Deus, irmãos. E poder de Deus não compra na farmácia, não compra no mercado, se adquire através da oração. Amém, irmãos? E lá no versículo 17, e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Irmão, quando você tem Jesus na sua vida, você ora e o demônio vai embora. O demônio vai embora. Então, meus irmãos, que Deus abençoe a igreja. Eu não quero ser cansativo, não, senão o pastor Rogério não me convida nunca mais. Mas que Deus abençoe a todos. Saia daqui consciente nesta manhã que você precisa evangelizar. Moisés, aquele hino que se cantou com o pastor Zé Wellington lá no Belém, meu santo. Vem aqui. Não?
além do Rio Azul. Glória a Deus. Aleluia. Cante aqui. Eu quero agradecer. Que Deus abençoe pastor Rogério. Muito obrigado, igreja. Muito obrigado, irmãos. Glória a Deus. Oreis por mim, irmãos, para que o Senhor me dê graça, me dê unção e que eu possa falar de Jesus todos os dias da minha vida. Amém, igreja? Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei com os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em mim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo enfim. As nações andarão na sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, Ramanaya Shalabá. De jaspe é seu muro, além do rio azul. Remanaya Sharamana. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais
Rabadaia Súria. Oh, Enechanchpa. Ricanchonaia Súria. Rebianaia Lacantalabana.